Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o seu lar, inunde o seu coração. Que coisa boa nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Mesmo em meio a essa pandemia, nós podemos tirar esse momento para juntos em família, ou ainda que você esteja sozinho na sua casa nesse momento, mas unidos espiritualmente, engrandecermos o nome daquele que vive, daquele que é o Senhor de todas as coisas. Eu queria te encorajar, se você pode, desde já, curtir esse vídeo, isso nos ajuda na divulgação do canal, que é voltado para abençoar vidas. Se você desejar, envie essa pregação nesse momento, compartilhe com um amigo, com uma pessoa querida, que Deus possa usar a sua vida para ser canal de bênção também na vida de outras pessoas. Eu aproveito para lembrar você que nós estamos aqui no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Assim você pode ficar por dentro de tudo que acontece, de todos os estudos que nós colocamos aqui no ar. Inclusive, se você quiser ativar a sinalização para que sempre que chegue um vídeo novo você seja avisado, você pode fazer isso também clicando no sininho que aparece logo depois que você se inscreve. Nós temos também a nossa página no Facebook, no Instagram, IBSUJF. Siga-nos lá nesse perfil também, para que você receba outras comunicações da igreja que nós não passamos por aqui. Eu queria também te encorajar a visitar os nossos canais de podcast da sua preferência. Se você usa o Deezer ou o Spotify, nós estamos nos dois canais e você pode ali ouvir as pregações, não só as que estamos pregando durante esse período de pandemia, mas também algumas pregações, estudos que já estavam ali antes mesmo desse novo momento que nós estamos vivendo. A Igreja do Senhor não para, nós estamos estudando a Palavra de Deus todas as quartas-feiras, sábados à noite no perfil da Juventude, relevantes.ibsu, e domingo pela manhã temos a nossa escola bíblica para os adolescentes e jovens, nesse mesmo perfil, e no Instagram oficial da igreja, IBSUJF, nós temos a escola bíblica para adultos. E eu queria chamar a atenção de uma forma especial nessa noite para o nosso estudo de quarta-feira. Nós encerramos na quarta-feira passada, está disponível aqui no canal se você desejar, o nosso estudo sobre como conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Agora nós vamos iniciar um curso de introdução à teologia sistemática. O que é a teologia sistemática? Não se assuste com o nome. Quando nós olhamos para a Escritura, estudamos a Bíblia, nós estamos fazendo teologia. Então, todos nós, em um certo sentido, estamos fazendo teologia. Claro que existe a formação, o bacharelado em teologia, que poucas pessoas têm a oportunidade de fazer, mas nesse sentido todos nós fazemos teologia. E a teologia sistemática é a sistematização das principais doutrinas bíblicas que nós observamos ao longo de toda a Escritura. Então nós queremos conversar, por exemplo, sobre quem é Deus, sobre os atributos, as características de Deus. E nós não vamos usar somente um livro da Bíblia para fazer isso, mas vamos extrair de toda a Escritura as verdades principais a respeito de Deus. Então, estamos ali estudando sobre Jesus Cristo, sobre o Espírito Santo, sobre diversas temáticas da Escritura, começando nessa quarta-feira por 12 semanas. Eu encorajo você a participar conosco. Algumas pessoas até chegam a pagar em alguns cursos para ter acesso a esse conteúdo que nós vamos disponibilizar aqui no canal gratuitamente. Então eu quero te encorajar a participar conosco. Se você conhece alguém que gosta de estudar a Bíblia, tem interesse em conhecer mais da Palavra de Deus, ou aquele amigo que você sabe que gosta de teologia, para todas as pessoas, eu tenho certeza que esse estudo vai ser uma bênção. E nós louvamos ao Senhor nesse momento pela sua vida, que tem entregado o seu dízimo, que tem entregado a oferta ao Senhor, que tem sido parte do que Deus tem feito aqui em nossa igreja. Essa semana ficamos muito felizes de poder entregar, com a ajuda dos nossos diáconos, algumas cestas básicas e receber também de outros irmãos alimentos, cestas. Nós estamos louvando ao Senhor porque Ele tem realmente em sua providência despertado pessoas para abençoar e nos apresentado pessoas que precisam ser abençoadas. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, que tem sido parte
dessa obra que Deus tem feito, que tem sido um instrumento de Deus para sustento dessa casa. E eu quero ler um versículo muito conhecido de 2 Coríntios, capítulo 9, que diz assim no verso 7: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então eu quero te encorajar, quando entregar o seu dízimo nesse mês que se inicia, se você está nos ouvindo e sente o desejo no seu coração de trazer uma oferta, nós temos aqui a conta bancária da igreja. Você pode, com liberalidade, com alegria, fazer uma transferência bancária, fazer um depósito, e assim você engrandece e louva o nome do Senhor, porque cremos que a contribuição é adoração e participa do sustento dessa obra. E eu quero orar nesse momento por todos nós, por especialmente aqueles que estão passando por um momento difícil, financeiramente falando, diante dessa crise que todo o país, todo mundo está vivendo. Então eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, tua palavra diz que o Senhor nos sonda e nos conhece. Conhece todos os nossos pensamentos. Antes, Pai, que venha uma só palavra em nossos lábios, o Senhor conhece os nossos pensamentos. E eu sei que nesse momento, ouvindo, Senhor, essa oração, alguns homens, mulheres, pessoas que estão tendo perdas financeiras significativas, pessoas que estão em dúvidas em qual caminho tomar nos seus negócios, elas muitas vezes não conseguem nem expressar, Senhor, nem verbalizar a angústia e a ansiedade que está no coração. Eu quero pedir que o Senhor traga agora a paz, que o Senhor traga agora, Deus, a fé, a certeza a esse coração que o Senhor é um Deus de provisão. Nem sempre o Senhor nos dá tudo que nós queremos, mas certamente o Senhor supre todas as nossas necessidades, por isso nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor. Deus, nós temos visto o Senhor fazer verdadeiros milagres, pessoas que estão recebendo, Deus, ofertas, vindo, Senhor, de outro país, Deus, pessoas que nessa pandemia, depois de tanto tempo desempregados, estão conseguindo emprego, e nós temos visto, Senhor, a tua boa mão sobre o teu povo, e nós te louvamos, e eu quero orar por essa pessoa que necessita de um milagre essa semana, que necessita de um milagre na sua vida financeira, econômica, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor opere com graça e com misericórdia nessa vida. Multiplique os seus recursos daqueles que têm entregado a oferta ao Senhor, aqueles que têm entregado o seu dízimo. Deus, que o Senhor multiplique, dê graça, Deus, e abençoe a fidelidade do teu povo. Deus, em nome de Jesus, nós vamos agora louvar o Senhor, que a tua presença inunde cada pessoa, cada lar, família reunida nesse momento. Deus, que o teu Espírito Santo nos abençoe nessa noite, Deus, e que nós possamos louvar, Deus, de forma que agrade o teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos louvar o Senhor. Se você deseja fazer como Lili, Daniel lá em casa, que ficamos sempre de pé e cantamos ao Senhor, você fique à vontade, de pé ou assentado, vamos cantar ao nome do Senhor Jesus. Boa noite, amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorar, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Eu quero lhe convidar a aclamar ao nosso Deus, ao único que é digno de honra, de glória e de louvor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo.
seja o nome do Senhor. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de
Vamos nesse momento estudarmos juntos a palavra de Deus. Se você desejar pegar a sua Bíblia, esse é o momento, abrir no celular, pegar a Bíblia impressa. Se você quiser acompanhar conosco também, aqui será projetado. Nós vamos dar prosseguimento hoje à nossa exposição das 7 cartas que o Senhor Jesus destinou às 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor, que é a atual região da Turquia Ocidental, transcritas pelo apóstolo João no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Eu queria ler com você, nesse momento, a carta que Jesus escreveu à igreja que se encontrava na cidade de Pérgamo. Eu queria fazer essa leitura. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos nessa noite, se Deus nos permitir, descobrirmos verdades importantes para a nossa vida através desse texto. A cidade de Pérgamo era uma cidade extremamente importante nos tempos que essa carta foi escrita. Naquele momento histórico, ela tinha aproximadamente 150 mil pessoas. Hoje, essa cidade ainda existe, com um nome muito parecido, chamado Bérgama, e ela é uma cidade de menor porte. Hoje ela tem por volta de 50, 55 mil pessoas, ainda que tem uma atividade econômica importante, inclusive com extração de pedras preciosas como o ouro. Um dos destaques daquela cidade naquele período era a sua biblioteca magistral. Na verdade, naquele período ela rivalizava com a grande biblioteca de Alexandria, que se encontrava no norte da África. E havia uma disputa entre as duas cidades de qual cidade possuía o maior acervo daquele momento, de todo o mundo. E nessa disputa, o material que era fabricado, os livros, que era o papiro, que era uma espécie de papel primitivo, né, feito de plantas, e isso com origem ali no Nilo. Então os egípcios exportavam o papiro para todo o mundo. E nessa disputa, para garantir que Alexandria fosse de fato a maior biblioteca do mundo e prejudicar a grande biblioteca de Pérgamo, os egípcios começaram a colocar dificuldades para a exportação do papiro para a Turquia, para Pérgamo. E com isso, aqueles homens então começaram a escrever os seus livros em um outro material que não era o papiro, que tem origem vegetal, mas começaram a usar o couro de animais. E esse material que eles escreviam no couro de animais ficou conhecido como pergaminho, que é justamente por causa da palavra, do nome da cidade, que é Pérgamo. Então, sempre que você ouvir a palavra pergaminho, você sabe que é um material feito de couro e sabe agora a origem dessa história. Isso é só uma curiosidade. Entrando aqui no texto, nós olhamos aqui no verso 12, Jesus dizendo para João: ao anjo da igreja em Pérgamo,
e como nós já falamos, o anjo aqui não é um ser angelical, mas é o líder da igreja, o pastor daquela igreja. A palavra anjo poderia ser traduzida também como mensageiro. Então Jesus diz, olha, escreve para o pastor da igreja que se encontra em Pérgamo o seguinte: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus ele se apresenta antes de dar as informações que ele gostaria de entregar àquela igreja. Jesus ele se apresenta, e ele se apresenta aqui da mesma forma que ele se apresentou em Apocalipse capítulo 1, verso 26, como aquele que tem uma espada afiada que sai de sua boca, e uma espada afiada de 2 gumes, mostrando a sua capacidade de corte, e sendo essa, naquele contexto, a melhor espada de combate possível, uma espada que está afiada dos 2 lados. É muito interessante que em Hebreus capítulo 4, verso 12, o autor de Hebreus usa essa mesma metáfora para relacionar a palavra de Deus como uma espada. Hebreus 4, 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então nós percebemos que a palavra de Deus ela é comparada, tanto em Apocalipse, nas palavras do próprio Senhor Jesus, quanto pelo Espírito Santo inspirando o autor de Hebreus. A palavra de Deus é comparada a uma espada bem afiada, com corte dos 2 lados, e essa metáfora representa o juízo de Deus baseado em sua palavra. E como Jesus tem algumas coisas duras para tratar com a igreja de Pérgamo, ele se apresenta para essa igreja como aquele que é um juiz e que julga baseado na sua palavra. E por aqui nós vemos que essa carta tem um conteúdo delicado. Por aqui nós vemos nessa apresentação de Jesus que aquilo que ele está para falar, aquilo que ele está para apresentar nessa carta, é algo que vai incomodar de certa forma aquela igreja. Ele está se apresentando como juiz, e logo no verso 13, ele começa de uma forma muito objetiva e específica, falando da realidade daquela igreja. Verso 13, Jesus diz: eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Irmãos, aqui no verso 13, nós vamos ter um elogio que Jesus vai fazer àquela igreja. De uma forma bem simples, Jesus vai elogiá-los pela sua fidelidade diante das pressões que eles estavam vivendo. O versículo 13, se nós pudéssemos resumir de uma forma muito objetiva, essa seria a síntese. Jesus vai fazer um elogio diante da fidelidade que eles possuíam, diante das pressões que eles estavam passando. E a grande pressão é porque Jesus vai dizer que aquela igreja estava vivendo onde se encontrava o trono de Satanás. Naturalmente, isso é uma metáfora, isso não é uma realidade espiritual. De fato, Satanás não tem um trono, e esse trono não está sobre a Turquia, de maneira alguma. Isso é uma metáfora que tem várias explicações. Primeiro, é que o governo romano, que era um governo opositor ao cristianismo, que perseguia cristãos em diversos momentos da sua história, o centro do governo romano da província da Ásia Menor, onde se encontrava essa cidade, o centro desse governo era na cidade de Pérgamo. A cidade de Pérgamo não era a capital da província, mas o centro do governo romano era na cidade de Pérgamo. Então, talvez o fato de Jesus dizer que o trono de Satanás está ali, é porque aquele governo que perseguia a igreja, que era o governo romano, estava tendo o centro das suas operações naquela cidade. Há também uma outra hipótese, e talvez seja uma somatória de todos esses fatores, pelos quais Jesus diz que aquela cidade habitava o trono de Satanás, possuía o trono de Satanás, porque aquela cidade possuía o templo mais antigo dedicado à adoração do imperador. Os irmãos sabem que o culto ao imperador é algo muito comum dentro desse universo romano, e ali havia um templo dedicado à adoração daquele homem vivo. E também havia um templo dedicado a Zeus, que é o líder daquele panteão greco-romano, e esse
templo, ele era construído em formato de um trono. Inclusive, se nós formos e tivermos a oportunidade, ou até mesmo pelo Google, você pode ver que na cidade de Berlim existe um museu, ali na Alemanha, onde existe o altar de Pérgamo. E você pode pesquisar no Google e ver quão colossal era essa obra. E eles reconstruíram ali em Berlim de tamanho exato como era lá na cidade de Pérgamo. Então você pode ver bem como era esse templo dedicado a Zeus. Então nós percebemos que aquela cidade ela estava debaixo de uma forte influência romana, de uma forte influência religiosa, a ponto que a pressão espiritual que aqueles irmãos viviam era tal que Jesus disse que aquela cidade habitava o próprio Satanás e ali ele se assentava. Isso é uma verdade tão forte, Jesus está destacando de uma maneira tão pontual, específica, que o verso 13 começa fazendo essa afirmação e termina fazendo essa afirmação. Conheça o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. E se nós formos para o final do texto, Jesus está dizendo a mesma coisa, enfatizando, repetindo, aí onde Satanás habita. Também aqui no verso 13. Jesus, depois de deixar claro aquela realidade espiritual que aquela igreja enfrentava, ele vai dar um exemplo muito prático de como eles foram fiéis apesar dessa pressão, apesar dessa adversidade que estava ao redor deles, e ele vai relatar o dia em que um homem foi martirizado pela sua fé em Cristo Jesus. Ele diz, sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês. Então Antipas era um servo de Deus, provavelmente um membro daquela igreja, talvez até um dos líderes, um dos presbíteros daquela igreja, como alguns apontam, e ele foi martirizado, ele foi morto por causa da sua fé em Cristo. E a igreja não esmoreceu, a igreja permaneceu firme. Então, no verso 13, Jesus faz um elogio àquela igreja diante da sua perseverança em meio às adversidades. E aqui nós temos uma lição muito preciosa para as nossas vidas, que não importa quais sejam as circunstâncias, não há desculpas para você ser infiel ao Senhor que morreu por você, pagou um alto preço para resgatar você dos pecados, para livrar você, para libertar você. Não há desculpas para a nossa infidelidade. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei quais são as suas aflições, quais são as suas pressões. Talvez você está ouvindo isso e dizendo, olha, a minha dor é tanta, meu sofrimento é tamanho, que parece que eu estava ali com aqueles irmãos no trono de Satanás, eu sofro uma pressão espiritual muito grande. Você está sofrendo, mas o texto bíblico nos encoraja, como aqueles irmãos, pegando e aprendendo aqui o elogio do Senhor Jesus, que nós devemos ser fiéis mesmo em meio às adversidades. Então, muitos estão sofrendo no casamento, talvez você ache que o seu casamento está difícil. Agora, não há desculpas para que você seja infiel àquela pessoa que você jurou aliança até a morte no dia do seu casamento. Talvez você pense que o outro não está sendo justo contigo, e aí você se sente confortável para dar uma saidinha, dar uma fugidinha. Não, seja fiel, ainda que na sua perspectiva o seu cônjuge não esteja sendo justo o suficiente com você, não está tratando da forma que você merece. Não há desculpas. Veja a pressão espiritual daquela igreja. Eles estavam numa situação espiritual tão terrível, irmãos tinham sido martirizados, mas eles permaneciam fiéis, e Jesus está elogiando eles, que você possa também receber o elogio do Senhor, diante da firmeza da sua fé, em meio às lutas e tribulações que te assolam. Algumas pessoas, nesse momento de situação financeira difícil e delicada para toda a nação e para todo mundo, já temos aqui o resultado do primeiro trimestre, nosso PIB, temos uma recessão. Muitas pessoas podem ser tentadas a ter práticas imorais para resolver os seus problemas financeiros. Não faça isso, porque não há desculpas para infidelidade. Você está cansado, estressado, as soluções para os seus problemas não são os prazeres desse mundo, tampouco o pecado. Se você se sente só e é solteiro, confie no Senhor e se entregue nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele há de suprir as suas carências emocionais. Não se entregue a pessoas
que desagrada a vontade do Senhor. Seja fiel como aquela igreja foi e receba o elogio da parte do Senhor. Não há desculpas para infidelidade. É o que nós aprendemos diante desse grande elogio que Jesus faz àquela igreja. Interessante é que Apocalipse capítulo 2, verso 10, Jesus, no final de sua carta à igreja de Esmirna, que foi justamente o que nós pregamos na semana passada, está disponível aqui no canal se você tem interesse, não teve a oportunidade, logo no final do verso 10, Jesus diz para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Isso Jesus diz porque antes ele avisa que haveria uma grande tribulação na cidade de Esmirna e alguns irmãos iriam ser presos por 10 dias. E Jesus encoraja aqueles irmãos, diante da provação que está chegando, a serem fiéis, a serem firmes ao Senhor. E se necessário for, ser fiel até a morte. Agora, a situação na cidade de Pérgamo era diferente. A tribulação era maior do que na cidade de Esmirna. A morte não era algo que estava por vir, mas já era uma realidade. Nós tínhamos, inclusive, ali o irmão que tinha sido martirizado, que tinha sido morto por sua fé. Então, nós vemos aqui que aquela igreja vivia uma tribulação maior do que a tribulação da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna estava sendo encorajada: seja fiel até a morte. E Jesus está dizendo que a igreja de Pérgamo estava sendo fiel até a morte. Aqui é um encorajamento, um elogio da parte do Senhor. Agora, quando nós olhamos para esse primeiro cenário, para esse grande elogio de Jesus, nós pensamos que não há nada de errado naquela igreja. Mas, infelizmente, aquela igreja errava em 2 aspectos cruciais, que incomodavam muito o coração do Senhor, que olhava para sua noiva e via sua noiva se corrompendo, em 2 aspectos principalmente. E ele diz quais são esses aspectos e nos ensina a respeito disso. Então nós temos a partir do verso 14 e também no verso 15, o Senhor Jesus trazendo uma denúncia e uma exortação àquela igreja. Acabamos de ver o elogio no verso 13 e nós vamos aqui para o verso 14 e 15, onde nós vamos encontrar essa denúncia e exortação. E a grande questão, adiantando para você, é que aquela igreja, apesar dela ser fiel em meio às lutas, de ser aquela igreja resiliente, que ela não abandonava Jesus diante das pressões, ela continuava confessando a sua fé. Por outro lado, na vivência interna da sua fé, aquela igreja estava fazendo concessões morais e negociando a verdade. E nós vamos ver isso aqui de uma forma muito específica. Olha o que o texto diz: tenho, porém, contra você algumas coisas, na verdade são 2. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Balaão era um profeta pagão, ele foi um profeta pagão, que nós encontramos o relato da sua biografia, da sua obra, de uma forma muito reduzida e curta, no livro de Números, o 4º livro da Bíblia, lá no Antigo Testamento. Nós vemos que Balaão era um profeta pagão que foi contratado pelo rei dos Moabitas para que, com a sabedoria religiosa, com o misticismo de Balaão, Balaque, rei dos Moabitas, pudesse então induzir Israel a cometer pecados, desagradar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso deixaria de abençoar a nação de Israel, porque ela estaria em pecado, e assim o rei dos Moabitas teria vantagem diante da iminente perda do seu território para a grande nação de Israel, que tinha saído do Egito e estava chegando nas campinas de Moabe. Então, Jesus aqui vai trazer essa ilustração histórica do Antigo Testamento, porque o Balaão induziu e ensinou Balaque a induzir o povo de Israel ao pecado, a armar ciladas. E essas ciladas estavam relacionadas à idolatria, a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição.
Então, de uma forma simples e resumida, a doutrina de Balaão não significa que havia naquela igreja um grupo de pessoas que diziam: nós cremos na doutrina de Balaão. Não, isso é uma metáfora. Jesus está usando o inconsciente, o imaginário judaico daquela comunidade, que conhecia a história, está usando aquela história de Balaão para trazer verdades. Não é que existia uma seita que adorava e que seguia a doutrina de Balaão. Em síntese, a doutrina de Balaão é a indução de algumas pessoas dentro daquela comunidade, a indução para que o povo de Deus praticasse a imoralidade. E aqui no texto, quando ele fala de comer comida sacrificada a ídolos, é porque naquele contexto haviam festas, banquetes religiosos de adoração às divindades greco-romanas. E havia naquela igreja pessoas que estavam ensinando que os crentes deveriam participar desse momento de idolatria e comer essas comidas sacrificadas a falsos deuses, a ídolos. E essa é chamada por Jesus como doutrina de Balaão. Os irmãos estavam participando de festas pagãs, estavam cometendo idolatria, e nessas festas era muito comum bebedices, álcool, embriaguez e orgias sexuais. Então Jesus está dizendo: olha, tome cuidado, porque apesar de vocês vestirem a roupa de Cristo Jesus e se apresentarem diante da sociedade como cristãos, isso ser louvável, porque mesmo diante da pressão vocês têm testemunhado da sua fé, internamente vocês estão me desagradando severamente, porque vocês estão cometendo idolatria, porque vocês estão participando de festividades pagãs. Eles estavam, resumidamente falando, fazendo concessões da sua fé, concessões morais. Hoje, aplicando esse texto para nossas vidas, apesar de termos pouco aqui no Ocidente essas religiosidades a ídolos, onde há bebedice, onde há orgias, nós temos em nossa sociedade ocidental festas onde esses pecados estão tão presentes como estavam naquelas festas pagãs naquele período. A personalidade idolátrica, o aspecto religioso, o fator religioso daquelas festas estão ausentes na atualidade, mas as festas onde você tem acesso aos mesmos pecados que aqueles irmãos estavam tendo naquelas festas pagãs, essas festas continuam. Então o que nós percebemos é que ao longo da história nós não temos mais as mesmas nomenclaturas, as festas das mesmas divindades, mas os agrupamentos festivos pecaminosos, com embriaguez, com orgia, com a idolatria ao prazer, ela continua. E da mesma forma que Jesus está indignado com aquela igreja que participava dessas práticas, Jesus está indignado com pessoas que confessam a fé em Cristo Jesus, até de uma forma muito ousada, com camisetas, mas participam de ambientes, festividades extremamente horrendas aos olhos do Senhor, que entregam seus corpos a práticas e têm prazeres que são abomináveis aos olhos de Cristo. Nós, meus irmãos, somos servos do Deus vivo e somos novas criaturas em Cristo Jesus. Nós não podemos fazer concessões morais, nós não podemos abrir mão do nosso caráter. Uma grande árvore, ela começa a ser derrubada com uma única machadada. E quando aquela grande árvore recebe a primeira machadada, ninguém pode acreditar. E a árvore não acredita que ela será derrubada. Mas por diversas vezes sendo golpeada, a maior das árvores vem ao chão. Se nós fizermos concessões morais, ainda que sejam pequenas concessões, nós estamos destinados à falência espiritual, à falência moral e à frustração dos planos de Deus em nossa vida. Cuidado com as suas conversas, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, com os lugares que você frequenta e com as conversas que você tem. Não adianta ser como aquela igreja que mesmo diante da tribulação é fiel diante dos outros, mas na vivência interna do cristianismo está desagradando a Deus na sua moralidade, como aquela igreja estava fazendo. E aí, voltando para o texto,
Ele diz no verso 15: além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Essa era uma seita cristã do primeiro século, que é considerada uma seita pré-gnóstica. Isso significa que ela tinha indícios do gnosticismo que surge no século II, que foi uma grande heresia que prejudicou demais o cristianismo primitivo. E os nicolaítas seguiam um homem chamado Nicolau, por isso o nome dessa seita. Alguns apontam que seria um dos diáconos da igreja de Jerusalém, Nicolau, que havia se corrompido da fé e fundado essa seita. Isso não há de fato evidência histórica e nós não podemos julgar o nosso irmão morto, diácono da igreja de Jerusalém. O ponto é que aquela seita acreditava justamente, como gnósticos, numa ênfase uma ênfase demasiada na espiritualidade e no entendimento de que nossos corpos aqui na terra nós poderíamos fazer qualquer coisa. Então a doutrina dos nicolaítas ensinava a prática da imoralidade sexual como algo normal, ela amenizava os conceitos de pureza e integridade sexual, ela colocava em dúvida, em xeque a pessoa de Cristo Jesus, ou seja, era uma doutrina, um grupo de pessoas, uma seita, que estava ensinando naquela igreja verdades contrárias à palavra de Deus, ensinando heresias. E aquela igreja, incrivelmente, apesar de ter mártires no seu meio, ela não só abria concessões na sua vida cristã e praticava imoralidade, mas ela estava racionalmente aberta, intelectualmente interessada nas doutrinas dos nicolaítas. Então, quando Jesus está dizendo para ele: eu tenho, porém, contra vocês algumas coisas, vocês estão aí suportando aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, e também aqueles que ensinam a doutrina dos nicolaítas. Aquela igreja estava negociando a verdade. Eles não eram firmes, como a igreja de Éfeso, que apesar de ter perdido o primeiro amor, a igreja de Éfeso colocava à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram, e os encontrava mentirosos, como o Senhor Jesus os elogiou aqui no início do capítulo 2 de Apocalipse. Mas aqui é diferente. A igreja de Pérgamo era uma igreja que queria ouvir o contraditório, e gostava e se deleitava nessas doutrinas falsas. Eles negociavam a verdade, para que o evangelho ficasse à imagem e semelhança deles, ficasse confortável e coubesse nas suas práticas pecaminosas. A nossa doutrina, meus irmãos, precisa ser a doutrina dos apóstolos, a doutrina bíblica. Nós não podemos dar ouvidos a outras vozes, a outras perspectivas teológicas que não seja a perspectiva histórica, a perspectiva reformada, a perspectiva dos pais da igreja, a perspectiva dos apóstolos, a perspectiva bíblica. Exemplos, meus irmãos, de como a igreja de hoje, como a igreja de Pérgamo negocia a verdade. Até o século XVI, não havia a possibilidade de irmãos desfazerem o seu casamento e se recasarem. No século XVI, foi colocado pela Reforma Protestante dois princípios, duas cláusulas de exceção para que um casamento pudesse acabar, que é a traição. Então a parte inocente somente poderia recasar, e se você fosse abandonado por causa da sua fé em Jesus. O que isso significa? Um casal que não conhece a Cristo, os dois nunca ouviram o evangelho, um se converte e o outro diz: se você começar a crer em Jesus, eu vou abandonar você. E essa pessoa então abandonava. Essa pessoa pode se casar de novo. Isso segundo a Confissão de Fé de Westminster, que é o que a maior parte das igrejas evangélicas acreditava até algumas décadas atrás, isso desde da Reforma Protestante no século XVI. Agora, hoje, a realidade é extremamente decadente. Nós temos a crença, e o resumo da teologia do divórcio e recasamento se resume à incompatibilidade de gênios. As pessoas traem por nada. As taxas de adultério dentro da igreja, segundo pesquisas, é a mesma de pessoas que estão fora da igreja, mostrando quão terrível é a condição da igreja
igreja evangélica ocidental. Ela negocia a verdade. Ela não só pratica aquilo que é errado, mas ela vem mudando as doutrinas históricas. E quando nós afirmamos que Deus não tem prazer no divórcio, quando nós falamos que somos contra o recasamento, nós somos taxados de radicais, de fundamentalistas e de equivocados. Agora, quem foi mudando a história, que por 1500 anos tinha o mesmo princípio, e que depois nós tivemos umas exceções, que nós temos bases bíblicas, e hoje nós chegamos em um contexto totalmente devastador, terrível, onde a família não existe mais. Existe inclusive um movimento de legalizar essa nova família, tirando o nome de pai, de mãe, e esse movimento só existe porque na prática a família já não existe mais. Inclusive a igreja de Cristo já não respeita a família. Nós não respeitamos mais, infelizmente, como igreja, a aliança que foi feita na juventude com aquele homem e com aquela mulher, dentro da heterossexualidade. Infelizmente, nós estamos negociando a verdade. Irmãos, nunca houve na história do cristianismo pastoras. Nunca houve, até que surgiu o feminismo. E aí, de repente, você tem 200 milhões de teses bíblicas para fundamentar algo que não tem âncora na história e nem fundamentação bíblica. E nós estamos negociando a verdade. E agora eu te digo, de uma forma, com um coração muito triste: nenhum aluno é reprovado porque ele cometeu somente um erro na escola. Ele é reprovado no final do ano porque ele foi sendo mau aluno em diversos momentos. E a nossa igreja evangélica ocidental, que muitos irmãos têm vergonha de dizer que são evangélicos, porque realmente é uma vergonha o evangelicalismo brasileiro, não é por causa de um pecado, não é por causa daquele pastor, é porque a gente está negociando a verdade em todos os aspectos. No aspecto familiar, no aspecto ministerial, no aspecto da liderança da igreja, em vários outros aspectos que eu não vou ficar aqui dando exemplos, eu selecionei somente esses 2 exemplos, para você ver que como a história mostra que a verdade bíblica ela prevaleceu por 1500 anos, por 1800 anos, o segundo exemplo que eu dei, e de repente é mudado, não porque as pessoas fazem uma melhor exegese do texto bíblico, mas porque elas adequam o texto bíblico à sua realidade para que vivam de acordo com os seus próprios desejos, como o apóstolo Paulo profetizou que aconteceria nos últimos dias. E é uma questão, meus irmãos, matemática, porque nós estamos negociando a verdade em vários pontos. A igreja evangélica atual ela é irrelevante para a sociedade. Quantos aqui nunca ouviram aquele belo questionamento: por que nós temos 1/4 de uma população evangélica e não há mudança na sociedade? Pelo contrário, moralmente, economicamente, socialmente, o Brasil vai de mal a pior, apesar do crescimento evangélico, e assim vai permanecer. Porque a igreja evangélica brasileira ela faz negociação com a verdade bíblica. Ela não quer viver a palavra de Deus efetivamente e plenamente. Então ela sempre será irrelevante, até que o Senhor tenha misericórdia de nós, gere um avivamento e faça coisas novas. Mas como a palavra de Deus diz que nós vamos de mal a pior até que venha o anticristo, eu não acredito muito nessa possibilidade. Eu acredito em um avivamento muito específico, pontual, para propósitos soberanos do Senhor. Naquele tempo, eles toleravam a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, faziam concessões morais e negociavam a verdade. Hoje, a situação é pior. As pessoas elas não simplesmente fazem pequenas concessões, elas querem os nicolaítas. Elas querem, para nossa vergonha, a doutrina de Balaão. Elas querem um evangelho que permite elas fazerem o que elas quiserem. Porque, como diz o apóstolo Paulo, é mais agradável aos ouvidos. A doutrina de Balaão, meus irmãos, e dos nicolaítas continuam entre nós. Elas só mudaram de nome e os seus expositores são outros. Mas o autor de todas elas é aquele que se assentava no trono da cidade de Pérgamo, Satanás. Então, nós não podemos negociar a verdade e nem abrir concessões na nossa fé. E finalizando, verso 16 e 17, nós temos um chamado ao arrependimento diante da disciplina
disciplina iminente e o encorajamento àqueles que são fiéis. Portanto, Jesus diz: arrependa-se, muda de direção, muda de rota, larga isso tudo, comece de novo, senão eu irei até aí sem demora e lutarei contra vocês com a espada da minha boca, contra eles, contra aqueles que estão praticando aquela prática, com a espada da boca, ou seja, essa justiça que está revelada na palavra de Deus, que não muda. Deus não mudou, e aquilo que nós vemos, a justiça de Deus no Antigo Testamento, ela vai ser aplicada sobre a igreja de Éfeso, de Pérgamo, no Novo Testamento, e vai ser aplicada sobre a igreja do século 21, e tem sido aplicada. O Senhor tem disciplinado o seu povo, o Senhor tem derramado juízo, justamente porque o povo de Deus não se arrepende. E esse juízo de Deus é para purificar e santificar com uma disciplina amorosa os seus filhos, e é juízo efetivo contra aqueles que são joio, que estão no meio do trigo. E aí ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, aquele que não abre concessão moral, aquele que não negocia a sua fé, aquele que é fiel em meio às tribulações, esse é o vencedor. Jesus diz: eu vou dar do maná escondido. Ele está fazendo aqui uma alusão ao fato de que Moisés colocou dentro da arca da aliança a vara de Arão, as 2 tábuas dos 10 mandamentos e um pouco de maná que caía do céu. Esse é o maná escondido, ninguém abria aquela arca da aliança, aquilo estava selado, era algo eterno, e Jesus está dizendo para nós, de significado eterno, e Jesus está dizendo para nós que nós somos fiéis, se nós não negociarmos, Ele vai de uma forma muito poderosa nos dar esse maná escondido. Qual que é a representação disso? O maná era a provisão de Deus para o povo do Antigo Testamento, e a grande verdade, meus irmãos, é que quando nós nos posicionamos como aquela igreja se posicionava em meio às lutas, tribulações e declínio espiritual, e aquela força satânica, que a gente se posiciona fiel, e aí a gente consegue ser melhor do que aquela igreja, não fazendo concessão da nossa moralidade e não abrindo mão nem negociando a verdade. Quando isso acontece, meus irmãos, a perseguição ela vem. Quando isso acontece, tudo do mal vem contra essas igrejas fiéis, e aí Jesus está dizendo: eu vou providenciar para você o maná celestial, eu sou a provisão, não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, e você vai ser perseguido, sim, você vai ser mal compreendido por essa sociedade, sim, mas o Senhor, Ele vai providenciar para você sobrenaturalmente. Então vale a pena ser fiel, tenha coragem para ser fiel, e Deus proverá tudo que você precisa. E aí o texto bíblico diz que além do maná escondido, Deus vai dar uma pedrinha branca. Isso aqui é muito legal, rapidamente eu explico. O texto bíblico fala que Jesus vai dar essa pedrinha branca. Naquele tempo, quando os homens tinham que votar, e eles iam votar sim ou não, havia uma pedrinha preta. Quando ele queria votar não, ele colocava a pedrinha preta. E quando ele queria votar sim, ele colocava a pedrinha branca. Jesus está dizendo que Ele vai dar a pedrinha branca para você que é fiel. Isso significa que você será aceito por Deus, você recebeu um voto positivo do próprio Deus. Deus votou em você, metaforicamente falando, para expressar essa aceitação da parte do Senhor na sua vida. O que importa mais, meus irmãos, agradar a Deus ou agradar os homens? Nós temos aqui na nossa igreja posições bíblicas que são extremamente deselegantes para uma sociedade corrupta, e somos perseguidos até mesmo por outros que se chamam evangélicos, mas não estamos sozinhos. Dentro desse Brasil do mundo existe a igreja de Cristo fiel, comunidades fiéis que creem como nós, e nós vamos continuar assim, não porque achamos bom o sofrimento e a perseguição ideológica que vem contra nós por crermos em doutrinas bíblicas e históricas, mas porque nós queremos a aprovação de Deus. Você, adolescente jovem que me escuta, não abra concessão na sua vida porque você quer ser aceito por aquele grupinho de pessoas que você acha que são seus amigos enquanto adolescente jovem, mas que não são seus amigos. Porque os amigos amam e nos respeitam independente de quem nós somos, independente da nossa fé. Então, se você tem que abandonar a sua fé e abrir concessão, eles não são seus amigos. Melhor é receber a pedrinha branca do Senhor, e a aprovação do Senhor, e a aceitação do Senhor. E Jesus diz que nessa pedrinha vai ter um novo nome que Jesus vai dar para aqueles que vencerem. Aqui é uma metáfora dessa revelação pessoal de Jesus, única, específica e íntima para você
quis se colocar de fato nessa posição de fidelidade ao Senhor. Resumindo tudo que nós falamos, a grande ideia desse texto que nós queremos compartilhar com você é que uma igreja agradável a Deus, ela não faz concessões morais, não negocia a verdade e permanece fiel mesmo em meio às pressões. Essa é a igreja que nós queremos ser. É para isso que nós estamos trabalhando. Esse é o alvo da Igreja Batista Sul. E você que é membro de outra igreja, esse precisa ser o alvo da sua igreja, porque é assim que nós vamos agradar ao Senhor. Vamos aprender com o elogio que Jesus fez àquela igreja de permanecer fiéis em meio às pressões, mas vamos aprender também com as exortações que aquela igreja recebeu. Não vamos seguir a doutrina de Balaão, não vamos fazer concessões morais, não vamos seguir a doutrina dos nicolaítas, nós não vamos negociar a verdade. Concluindo, uma igreja agradável a Deus não faz concessões morais. É isso que nós queremos viver, é isso que nós queremos ser. Nós não vamos negociar a verdade, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor há de nos fortalecer para que a gente permaneça fiel, independente do que está por vir. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que ouviu esse sermão e sente que está vivendo de acordo com a Tua palavra. Sente, ó Deus, que está vivendo uma vida fiel a Ti, está se lembrando agora de perseguições que passou na universidade, está lembrando agora de situações, perseguições, chacotas que sofreu no seu local de trabalho, porque foram fiéis ao Senhor. Ó Deus, que essa pessoa possa sentir agora a certeza vinda do Espírito Santo, que a pedrinha branca está esperando, que ela tenha a aprovação de Deus, que o Senhor vai prover todas as coisas, e Deus, que o Espírito do Senhor a abrace nesse momento. E se alguém escuta essa palavra nessa noite e sente que tem algo na sua vida que precisa ser transformado, Deus, doutrinas bíblicas que precisam ser renovadas e corrigidas, ó Deus, tenha misericórdia do meu irmão, tenha misericórdia da minha irmã, Deus, faça com que ela possa crescer, que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que não negocia a verdade e que não vive no pecado, mas vive de uma forma agradável ao Senhor. Deus, a Tua palavra diz que o diabo ruge como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Mas nós cremos, Senhor, que Ele está ao derredor, porque ao nosso redor, como diz a Tua palavra, está o anjo do Senhor, que acampa ao nosso redor, nos guarda e nos livra. Nós somos gratos, porque o Senhor disse que permaneceria conosco até a consumação dos séculos. Muito obrigado por isso, Senhor. Guarda o seu povo em espiritualidade, em fidelidade. Queremos ser uma igreja agradável a Ti e nos livra do mal. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe a sua semana. Você certamente terá uma semana tremendamente abençoada espiritualmente, se você não abrir concessões morais e perseverar em seguir a verdade, em conhecer a verdade e não abrir mão de verdades bíblicas, não negocie a verdade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Se inscreva no nosso canal se você foi abençoado e compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você lembrou enquanto ouvia essa pregação. Jesus abençoe a sua vida.